Hoje eu vou ensinar a vocês o que vocês devem olhar na hora de escolher um carro para comprar, tá? Eu vou mostrar através de uma van, que é para você montar um motorhome ou qualquer outra coisa do tipo, mas poderia ser para qualquer outro tipo de carro. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes para ele não ficar muito longo e ficar fácil de você entender. Essa primeira parte, ele vai envolver a questão estética, visual, o que o seu olho enxerga, o que é preocupante e o que não é. E depois a gente vai para a parte mais complexa, que é a famosa caixinha de surpresa. É onde todo mundo tem medo da questão da garantia do carro, né? Por que não dá garantia? Por que o carro tem que ser mais barato? Por que ou então você tem que comprar numa loja? Enfim, eu vou começar aqui com vocês hoje mostrando este carro aqui, ó. Não se atentem à marca, porque isso vai ser válido para qualquer outro tipo de carro, tá? Por exemplo, pintar um para-choque de uma Mercedes ou de um Palio é o mesmo preço, só que o profissional vai cobrar para você qualquer história, né, que ele quiser. O que você leva em consideração, Lucas, quando você vai buscar um carro, que você vai garimpar, seja para uso ou para comércio, para negócio? O que você busca? Primeira coisa que eu analiso é o quê? Indiferente qual seja esse carro, eu analiso o valor de cada peça. Por exemplo, se a gente estiver falando de uma Kombi, uma lanterna de Kombi é muito barato. Se a gente estiver falando de um carro popular e precisar trocar uma lanterna, é barato. Agora, se a gente estiver falando de um veículo, por exemplo, mais sofisticado, um importado, assim por diante, as peças são caríssimas. Então, por exemplo, você pode, dependendo do carro, você pode pagar R$5.000 num farol. E aí quando você vai olhar o carro ali, às vezes o farol tá um pouco trincadinho, aí o dono fala para você assim: não, mas isso aí você manda arrumar depois, tal. Só que aí, depois, quando você vai arrumar, que você descobre que um farol daquele carro específico custa 5, custa R$10.000. Então são detalhes, todos os detalhes são muito importantes, porque são detalhes que depois que você compra, se você for mandar arrumar, acaba saindo muito caro. Aí é aquele famoso, o molho mais caro do que o peixe, né? E aí é o seguinte, não tem só a questão estética, tem outras coisinhas. Por exemplo, uma Mercedes, um carro de passeio, tá? Uma Mercedes, até 2012, o valor de uma chave reserva é relativamente baixo. 2012, modelo 2013 em diante, já pula para 3.000. E se for 2020 para cima, já vai para quase 7, 8 mil. E detalhe, não é uma coisa que tá na hora ali, que você recebe na hora, não, beleza, eu pago e levo embora. Não, tem que pedir pela fábrica, que demora um bocado de tempo. Então, chave reserva, manual, são coisas que podem custar muito caro. Se a gente estivesse falando aqui de uma Ducato 2011, 2012, com R$200 você faz uma chave nova. Mas a Ducato mais nova, 2019 em diante, já é um outro preço de chave. Exatamente. Então, assim, não se emocione e saia comprando, porque o cara baixou ali para você 200, 300, 500, R$1.000, achando que você teve um baita do benefício, tá? Exatamente. Porque às vezes o barato sai caro, do jeitinho que o Lucas falou aqui da questão do molho. Exatamente. Então, por exemplo, ó, analisando a parte estética, né? Lata, né? O que eu analiso? Tem pessoas que ele bate o olho no carro, ele vai pelo brilho da pintura, né? Não, sim, a pintura é nova, acho que poliram, tá brilhando, tá legalzinho. O brilho da pintura é uma coisa que um polimento, uma estética resolve. Agora, o que não dá para se resolver? Por exemplo, se você pegou um carro que ele já foi batido em uma lateral, ele já foi trocado uma lateral, por mais que fizeram um bom serviço, muitas vezes ele tem problemas aqui, ó, que é o quê? Coisas que eu analiso, se os frisos das portas, alinhamento. o alinhamento. Então, a mesma folga que tem em cima, essa folga tem que vir completa, tem embaixo. Fechamento de porta, né? Então, eu vou abrir a porta, vou verificar se essa porta ela não está de repente encostando, pegando, por ela estar desalinhada. De repente, quando você fecha, um lado está encostando lata com lata e o outro lado tem uma folga enorme. Então eu analiso isso, ó, o fechamento da porta, se a porta está fechando legalzinho, né? A mesma coisa se tratando de van, as portas de correr. Deixa eu só complementar. Uma porta desalinhada não necessariamente quer dizer que o carro tenha sido batido. É porque tem pessoas que para sair ou entrar no carro apoia todo o peso do corpo
na porta do carro. E aí pode desalinhar uma porta. Exatamente. Não é porque está desalinhado que está batido. Exatamente. E é por isso que você tem que ter o conhecimento ou levar o carro para alguém que tenha esse conhecimento. A porta pode estar desalinhada porque alguém apoia o peso ou aconteceu alguma coisa. Ou ela pode estar desalinhada porque o carro realmente foi batido. Tá. No caso de van que tem porta de correr, essa porta aqui, garantidamente, ela vai estar desalinhada, né? Porque abre e fecha o tempo todo. Abre e fecha o tempo todo, então é difícil você pegar uma van. Essa van aqui, por exemplo, é uma 2014. Você pegar um carro, ó, que a porta, ó, você vê que os trilhos, ó, corre direitinho. Fecha tranquilo. Essa porta você consegue trancar ela sem precisar dar aquelas baita batidona, né? Mas eu posso chutar o porquê que essa porta para esse ano do carro tá tão perfeitinha? Primeiro que tá lubrificado, ó lá. Tá lubrificado. Mas segundo, é um tipo de carro de um uso específico. Essa porta aqui só abre e fecha de acordo com a necessidade, porque era um carro que era usado para uma finalidade. Sim. Esse carro, ele, se fosse um carro, por exemplo, de lotação, se fosse um carro, por exemplo, de transporte de carga, a abertura dessa porta durante a vida útil desse carro teria sido muito mais vezes, muitos milhões de vezes. Mas não quer dizer que o carro seja ruim, tá? Aqui só estamos dizendo o seguinte: pro ano do carro e esse alinhamento aqui tão perfeito, é porque essa porta não era o carro-chefe, né? Exatamente. De abertura o tempo todo. Outro detalhe que é muito importante que eu analiso nesse tipo de carro é o que? Trincas na própria estrutura do carro. A gente está falando de veículos utilitários, então a gente está falando de veículos que... Isso aqui é solda original, tá? É original. A gente está falando de veículos que era para transporte de peso, né? Então é muito comum você pegar esses carros e ele começar a ter trincas nessas extremidades, nas extremidades da porta e na porta traseira aqui, ó. É muito comum mesmo esse carro ter trincas nas extremidades aqui, ó. Na parte de por baixo cima, disso. Por baixo. Então assim, atrás dessa borracha, por cima. Quando eu vou olhar, eu não tenho medo nenhum de deitar aqui embaixo, olhar por baixo ali, para ver se não tem nenhuma trinca, porque uma vez que o carro trabalhou durante a vida útil dele com excesso de peso, esse carro vai ter essas trincas, e quando tem essas trincas fica aquele carro molengo, aquele carro barulhento. Você tá andando, o carro tá fazendo barulho, as portas não fecham direito. Ó, tem muito carro de quilometragem alta que você não ouve um pirulito dentro do carro, você não ouve nada. E tem muito carro novo, pouco rodado, porque a pessoa acha que o carro é pouco rodado, não precisa fazer mais nada, e não tem o mesmo nível de cuidado e conservação do carro. Mas pegando essa informação que o Lucas acabou de passar, de entrar debaixo do carro, inspecionar isso tudo, existem empresas hoje que fazem um serviço chamado laudo cautelar de estrutura. Eles conseguem averiguar para você muitos detalhes do carro que vai te tirar de um grande problema, tá? Por mais que às vezes você veja aí um laudo aprovado e tudo mais, calma, leva numa outra empresa, também faça uma nova vistoria. Afinal de contas, nós estamos no Brasil. Questão de quilometragem do carro às vezes não é relevante, porque existem pessoas por aí que alteram a quilometragem do carro. Só para vocês terem uma ideia, gente, hoje, para você alterar, isso na data de hoje, setembro de 2025, você encontra lugares, oficinas mecânicas, vários lugares em todas as cidades que se submetem a fazer esse tipo de serviço. Eles cobram 100, 200 reais. Então assim, um carro que tinha 500, pular para 200 é assim, ó. Só que um laudo de vistoria cautelar não vai conseguir detectar isso. Então o seu bom senso no estado de conservação vai ajudar muito. E um laudo cautelar para checar a estrutura vai te tirar de um problema maior se esse carro for batido. E não é porque ele foi batido também que você não consegue mais usar. Vamos entender o que aconteceu com o carro, tá? Exatamente. Entender o que aconteceu com o carro e entender que cada carro tem seu preço. Por exemplo, você vai pegar um carro que já teve uma passagem por leilão, quer dizer que é um carro ruim que não deve comprar? Não necessariamente. Às vezes tem carros aí que teve passagem por leilão e é excelente carro. Eu mesmo já comprei alguns carros de leilão. Existem 3 tipos de leilão, né? E dei sorte de ter comprado o carro de leilão. Mas assim, aquele toque que eu falo, leilão não é para amador. Então a pessoa às vezes chega em mim e fala assim: Lucas, eu vou comprar um carro de leilão. Eu falo: você tem experiência? Você já comprou? Você tem esse conhecimento? Se não tem, eu falo para não comprar, cara. Não adianta comprar. Então assim, como eu falei, todo carro tem seu preço. Ah, o carro teve uma passagem por leilão,
mas eu fiz o laudo, eu analisei todos os detalhes, o carro está muito íntegro, o carro está filé, as portas fecham bem, tem alinhamento, tem tudo, mas ele tem uma passagem por leilão. Não é um problema assim, de repente o cara te dá um desconto lá de 10%, 15%, às vezes 20%, 30%, que eu já vi carro de leilão com 30% de desconto, às vezes compensa você pegar ele. Deixa eu explicar para vocês uma questão de leilão. Existem alguns tipos de leilões. Entre eles, o melhor de lidar, que é o leilão de banco, leilão de financeira, que funciona mais ou menos assim. O Lucas me vendeu o carro dele. Eu não tinha dinheiro, eu financiei. Aí o banco pagou o carro pro Lucas, tá tudo certo. A partir de agora eu devo pro banco. Aí eu tropecei na vida, as coisas foram enrolando, eu não fui pagando, porque eu também já não sou um bom pagador. E aí o banco chegou uma hora e falou, olha, já que você não paga, eu vou tomar o carro de você. E aí eu saí fugindo aí com o banco, não devolvi pro banco amigavelmente. O banco tomou o carro de mim com uma ação judicial e tudo mais, e aí eles precisam reaver essa perda deles aí de ter vendido para mim. Aí o que eles fazem? Se o carro valia, sei lá, 100 mil reais, eles vão lá e torram o carro no mercado por 70 mil. Só que vai constar no histórico do banco leilão de financiamento. Isso quer dizer que o carro é ruim? Não, só tem um histórico de leilão de financiamento. E no que vai implicar para eu vender esse carro? Em nada. Amanhã depois você pode se desfazer do carro sem dor de cabeça, sem burocracia. Agora, a partir do momento que eu tenho uma informação de que o carro tem um leilão que a gente chama de pequena monta, de média monta, aí já exige um pouco mais de atenção para a gente entender o que é. Uma pequena monta, gente, poderia ser, por exemplo, digamos que esse carro aqui, ele é importado e ele vale 500 mil reais. Bateu o carro, pegou um buraco, aí estourou o farol, estourou o para-choque, estourou o capô e trincou o para-brisa. Como o carro está no seguro, eu vou dar um exemplo de um BMW, tá? Mas não é só essa marca, mas um BMW. O seguro do carro, o valor é 300 mil, 500 mil. Aí fez os orçamentos, porque é a concessionária que faz aqueles orçamentos malucos deles, né? Com aqueles valores exorbitantes. Aí juntando essas 3, 4, 5 peças, deu 20, 30% do valor do carro. A seguradora automaticamente vai lá e paga o carro para a pessoa e precisa se desfazer desse carro. Então eles mandam para pequena monta. Agora, quando o carro sofre uma colisão mais forte, já envolvendo a questão estrutural do carro, provavelmente ele vai virar uma média monta. Provavelmente ele vira uma média monta. E quando aciona o airbag e tudo mais, aí ele já vira grande monta, que já nem deveria estar no mercado, mas pode ser que você encontre alguma coisa, porque afinal de contas nós estamos no Brasil. E aí onde que está o problema de uma pequena monta e de uma média monta? Outra seguradora, se você for colocar seguro no carro, não aceita. Fala, olha, esse carro já teve histórico de alguma coisa, então não quero nem mexer com ele. Ou então eles pagam, mas geralmente aceita, Dado, mas eles pagam menos. Então, por exemplo, 70% da FIP. Vai por, eu tenho esse carro, é um pequena monta, deu uma batidinha, beleza, a seguradora faz o seguro, só que eles vão te pagar em um possível sinistro, o carro foi roubado, bateu, aí eles te pagam somente 70%, 75%. Sim, e aí assim, se a gente estiver fazendo um paralelo com esse universo de motorhome, algumas pessoas têm aqueles seguros de cooperativa, né? Dá para chamar de seguro isso? É uma espécie de um seguro, né? Porque na hora do sinistro é ali que você vai recorrer, né? Então é um seguro. E ali tem que entender quais são as cláusulas, porque eles fazem essa cobertura sobre o valor. Aí já não está nem mais olhando para o carro, está fazendo uma cobertura total de um determinado valor. Então conversa, pesquisa e tudo mais. Lembrando que é o seguinte, não é porque eu não tenho seguro que eu não consigo guincho, essas coisas. Existem serviços específicos para isso também. O seu gerente do banco tem isso para te oferecer. Dentro do seu aplicativo do banco tem serviço de 24 horas de guincho e tudo mais. Você paga uma mensalidadezinha bem baixinha e caso preciso você tenha isso, tá? Exatamente. Existem essas coisas. Bom, aí voltando aqui na questão do carro, Lucas, a gente falou dessa questão do alinhamento das peças. Exatamente. E se tiver desalinhado, eu vou deixar de comprar? Não, eu vou analisar o porquê está desalinhado. Será que está desalinhado somente porque quando o cara foi montar aqui, de repente não teve o cuidado de fazer o alinhamento da peça? Faz na correria, né? Ou será que está desalinhado porque a estrutura do carro mesmo recebeu uma pancada forte e de repente não tem mesmo como alinhar? Então tem que analisar esses detalhes que faz toda a diferença na hora de você ficar com esse carro e revender futuramente e tal. Vou decidir a minha compra do carro só porque os pneus são novos? Não, tem uma série de detalhes, porque
A gente tem que entender que a gente está no Brasil e tem muita gente que muitas vezes dá aquela maquiada no carro, né? Risca o pneu até, né? Fazer uma limpeza, manda dar uma riscada no pneu e tal, e aí fica difícil também, né? Outra coisa, gente, coloca um pneu remold no carro. Exatamente. Pneu remold é uma coisa que, assim, pro peso que o carro anda, a velocidade que ele pode atingir, você literalmente está colocando sua vida risco, né? em risco, à toa, sem a menor Eu necessidade. não aconselho, mas tem uma galera que usa, né? Outra coisa, para quem tem Mercedes, ó, essa gradezinha aqui, ó, tem gente que rouba ela. Aí você fala assim, ah, isso aí não tem, você compra no Mercado Livre, quando você vai ver, vai comprar o que roubaram de você, né? Exatamente. É detalhes que não é barato, né? Isso é caro, tá? Não é barato. Olha no Mercado Livre. Farol de milha, gente. Poderia estar só essa lentezinha aqui trincada, isso é fácil de resolver. Agora aqui, esse tipo de lanterna aqui de todos os carros, se atenta nessa quininha aqui, ó, nessas quininhas aqui, ó, porque elas podem estar trincadas com infiltração, e aí você praticamente perde seu farol. Porque existem empresas que fazem a recuperação disso aqui tudo, só que às vezes na sua cidade não tem. Aqui em São Paulo, capital, eu conheço um lugar que se isso aqui tivesse todo trincado aqui, ó, o cara sabe fazer, recuperar isso aqui tudo, vai cobrar mais ou menos aí seus 200 a 300 reais, aproximadamente. Não adianta mandar telefone não, pedindo o telefone do cara que não vou te dar. Mas na casa de 200, 300 reais ele consegue recuperar. Já o farol inteiro desse, quanto custa um desse aí, Lucas? Ah, o farol desse daqui, se for original, é na faixa de 1,5, por aí. E ainda tem a lanterna traseira, porque o da frente é farol, atrás é lanterna, né? Outra coisa, gente, que a gente precisa olhar, retrovisores. Eu não necessariamente preciso trocar um retrovisor porque aqui tá trincado, tá? Eu troco só o espelho dele. Exatamente. Essa Mercedes aqui mesmo, você consegue trocar só essa lanterninha, essa capa traseira... Essa mesma aqui tá trincada, ó. Essa olha tá só. trincada. Aí Isso você aqui... troca só a lanterna. Essa capa traseira também você troca. Todos os pedaços aqui você consegue trocar. No caso desse carro aqui, por exemplo, esse borrachão preto aqui, ó, você consegue comprar ele individual. Exatamente. Não necessariamente você tem que trocar uma porta inteira para isso. Agora, por exemplo, digamos que por algum motivo você amassou essa porta aqui, ó. Ou o carro está com a porta amassada. E tá com aquela massa plástica e a ondulação do carro aqui tá parecendo uma casca de laranja. Se não deu jeito, o serviço não ficou bom, troca a porta, pô. Troca a porta. Troca a porta. Outro detalhe que eu falo pra van principalmente, Odalto, é isso daqui, ó. É você vir no carro e você conseguir olhar a lateral dele aqui, ó. O alinhamento dos frisos, o carro tem que estar 100%. Eu particularmente, eu não compro van que já tenha sido batido de lateral. E o detalhe que você vai olhar é sempre esses daqui, ó. Primeiramente o alinhamento de lateral. Alinhamento esse vinco aqui, ó, tá vendo? Esses macarrãozinho aqui, ó. Esse, por exemplo, ele tá ressecado, é um carro 2014, esse macarrãozinho tá ressecado, mas dá pra ver que é um carro que nunca passou por pintura. Dá pra ver que a tinta desse carro ainda é totalmente original, não teve retoque de pintura. Você não compra um carro batido, mas você compra um carro repintado? Se ele foi feito uma repintura boa, onde eu analiso que ele tem todos os vincos, ele não tá cheio de massa, eu compro carro repintado. Mas geralmente, quando eu vou falar de carro 2014 para frente, eu procuro sempre comprar um carro que não tenha sido passado por pintura. Por mais que esse carro esteja meio amassadinho, meio arranhado. Por quê? Eu, falando por mim, Lucas, eu prefiro comprar o carro arranhado ou com a pintura meia amarelada que nunca tenha sido pintado do que um carro brilhando que foi repintado. Porque se eu pegar esse carro, igual esse carro aqui, você vê que a pintura dele tem alguns arranhão, tem algumas coisas, mas ele é todo original. Se eu for fazer uma pintura aqui, vai ser a primeira pintura e não a segunda, terceira, quarta pintura. Tem carro que você compra por aí, você vê que o carro já foi pintado umas 10 vezes. Tem uma camada de tinta grossa, começa a soltar os cantinhos, descascar. Descascando aqui, cantinho. Sim. Então eu particularmente, é um detalhe que eu olho. Eu procuro sempre comprar carro que tenha sido reformado o mínimo de vezes possível. Ô Lucas, mas por exemplo, encontrei um carro, o preço está adequado, mas eu não sei ver essas coisas. Uma empresa de laudo cautelar faz o teste de pintura para mim? Tem empresas de laudo que faz, mas os caras tem um aparelhinho, né? Chama micrômetro. Micrômetros, vai colocando. Eles vão testando aqui, não ó. Não somente a questão da pintura, né? A questão da massa.
Eles vão testar isso tudo pra você. Aí tem um dedo de massa, cara. E aí é terrível. É lasanha, né? Você não tem como saber. Ó, gente, outra coisa aqui pra gente poder olhar, se você conseguir enxergar, baixa aqui no carro, ó, olha o chassi, olha a estrutura pra ver se não tem ferrugem, corrosão, pra você poder entender o quão gasto está esse carro. Ah, mas e se tiver um ferrugenzinho, eu vou deixar de comprar? Não, mas vamos entender qual é o tamanho do problema que você vai se meter. Exatamente. Porque, por exemplo, você tem que analisar se é um ponto de ferrugem ou um ponto de podridão, por exemplo. Tem corrosão, carro, né? Tem carro de litoral aí que aparentemente está bonito. Quando você deita por baixo ali, onde a roda vai jogando a areia, a terra, tá tudo podre por baixo. Então tem que tomar muito cuidado com o carro de litoral. É um tipo de carro que Lucas, eu não compro. Carro de litoral eu evito comprar. Mas e se você morasse no Rio de Janeiro, como é que seria isso, hein? Se você morasse em Salvador, cara, em Santa Catarina. É muito relativo, Dalton. Por quê? O que acontece? Quando a gente fala assim de pessoas que moram no Rio, eu já peguei carro do Rio inteiro. Muito bom, já peguei carro do Rio ruim. Sim. Por quê? Porque tem pessoas que moram no litoral e tem pessoas que moram no interior, né? Então o que eu falo assim, é aquele carro daquela pessoa que mora ali na praia, ali na beira da... na onda. Na onda ali, né? Ó, tem uma região de Salvador, e eu posso falar com propriedade que eu morei lá, chama Armação. Pensa numa região que o salitre ele vem corroendo tudo que você possa imaginar. Tudo. Eletrodoméstico ali não dura 2 anos, o negócio é muito intenso. Então, por exemplo, eu encontrei ferrugem no carro, na estrutura. Eu vou deixar de comprar o carro? Não sei. Tem que analisar. Porque às vezes você tem um funileiro, ele conhece de carro, você manda foto, manda vídeo pra ele, faz um orçamento, ele fala assim, ó, isso aí fácil pra mim arrumar, eu vou te cobrar 5 pau. Aí você vai falar pro cara, ó, eu fico com o seu carro, mas eu quero 5 pau de desconto porque eu vou ter que refazer isso. Exatamente. Entendeu? Não vai deixar de comprar só porque o Lucas falou uma coisa e eu estou dizendo outra. Entenda, porque às vezes você tá numa região do Brasil que não é tão favorecida de opções. O que a gente quer dizer aqui é o seguinte, por exemplo, você vai comprar um carro que o preço de mercado dele é 70 mil, né? Ah, o preço de mercado desse carro aqui é 70 mil. O que eu estou dizendo aqui é o quê? Você vai pagar 70 mil no carro se ele estiver dentro das condições. Se você olhou ele, tá com ferruginho, tá com probleminha, tá com isso, tá com aquilo, aí ele não vale mais os 70 mil. Aí vai de você analisar quanto que você vai gastar para arrumar esses problemas aí que ele tem e fazer a proposta para o dono do carro. Olha, pelo que eu estou olhando aqui, seu carro eu vou gastar aí uns 5 mil reais para arrumar. Você me faz por 65 mil? Faço. O próprio dono vai entender isso daí e vai tirar esse valor para você. No meu caso, Dalton, eu prefiro pegar o carro que eu tenha que fazer tudo nele. Porque a partir daí eu sei o que eu tenho na mão. Por exemplo, olha, tem que pintar uma porta, tem que trocar um banco, tem que trocar o pneu, o para-brisa tá trincado, isso e aquilo. Eu vou fazer a conta de tudo isso. A pessoa aceitou minha proposta, ok, eu absorvo esse carro, compro ele do jeito que está e vou mandar fazer do meu jeito, no meu tempo, com a qualidade que eu sei que tem que ter. Porque às vezes você pega um carro e fala, nossa, o carro, como o Lucas falou, tá brilhoso, tá lindo, tá maravilhoso, o pneu tá até pretinho. Gente, essas coisas mascaradas se tornam um problema no futuro. Exatamente. Não questão estética, mas se o cara já deu um tapa no visual, imagine no recheio do carro, motor, suspensão, caixa de câmbio, caixa de direção. Imagine o que é que será que a pessoa não fez. Eu costumo dizer o seguinte, Lucas, a minha avaliação de carro começa pela marca dos pneus. Porque se a marca do pneu é bom, o restante provavelmente vai ser. Ah, vi ali que o cara colocou um aramezinho para segurar um negócio, eu já nem olho o carro, já nem perco tempo, porque se tá com gambiarra ali, imagine naquilo que os nossos olhos não enxergam, entendeu? Exatamente, tem que analisar isso daí. E é aquele caso, todo carro tem seu preço, todo carro tem seu dono, mas se você quer comprar um utilitário, de repente para montar um motorhome, colocar a tua família ali, viajar o Brasil ou viajar o mundo, você tem que comprar o melhor carro possível. Não em questão de valor, o melhor, o mais caro, não, mas o melhor em questão de estado, em questão de mecânica, em questão de funcionalidade, porque do meio do nada o carro pode ficar te deixando na mão, e aí você acaba ficando chateado e desistindo do sonho. O dia tem 24 horas, mas você é empresário. Provavelmente você deve trabalhar o quê? Umas 12 a 15 horas por dia? Sim. Facilmente, né? Sim. De 12 a 15 horas por dia, quantas horas do dia você passa garimpando o carro? Cara, pelo menos aí umas 6 horas eu passo garimpando. Quantos... Eu tô no trânsito, eu tô parado, eu tô em algum lugar, eu tô no celular, eu tô procurando.
Eu tenho grupos de WhatsApp, o pessoal manda pra mim. E aí eu saio daqui de São Paulo, vou pro interior, vou pra um monte de lugar olhar carro. A cada 10 carros que você vê, quantos você consegue comprar? Eu vou comprar um. Vai achando que é fácil, né? A cada 10 carros que eu olho, eu comprar um, cara. Vai achando que é fácil. Vamos só concluir o 360 desse carro, gente, para que vocês possam entender. Ó, tem alguns catadinhos de carro, que isso aqui é normal, tá? Lembrando que a gente tá falando o tempo todo de carro usado. Sim. Mas não quer dizer que um zero não tenha sido pintado, porque às vezes no transporte do carro, coisas acontecem, né? Sim. Ó, algumas vezes você não vai encontrar esse embleminha aqui no carro, porque caiu, porque descolou, ou então, porque a pessoa bateu esta porta, o funileiro pintou tudo, encheu de massa e nem colocou o adesivo aqui na traseira. Exatamente. São coisas que você tem que observar. Coisas, detalhes, né? Essa lanterna traseira, olha esses cantinhos aqui, gente, porque às vezes são nessas pequenas coisinhas que você vai começar a gastar dinheiro. É 300 ali, 500 aqui, 1000 ali. Quando você vai ver, fala, puxa, comprei o carro errado. Ficou caro o carro, acaba ficando caro. Olha por baixo do carro, ó, estrutura, tá vendo? Ó? Tá sujo, mas nada impede de você mandar lavar o carro. Tem empresas hoje que fazem uma lavagem técnica detalhada. Ah, mas esse carro aqui ele era usado na roça, não vou comprar. Por que não? Qual o problema do carro da roça? Se ele estiver inteiro, tiver com as manutenções em dia, qual o problema? Vamos continuar aqui, ó, na parte interna, gente. Estofamento, eu devo me preocupar? Não sei, porque e se a pessoa for trocar os bancos? Estofamento, eu, Lucas, eu não olho muito estofamento. Mas é aquele caso. Eu tenho que olhar algumas características do estofamento, principalmente se tratando de um carro 2015, porque muitas vezes a pessoa pode estar querendo me enganar. Sim. A pessoa fala assim, não, esse carro eu quase não usava. Esse carro eu usava só com a minha família. Entra desse lado, eu vou aqui Aí, do outro lado, ó. Você vai olhar... Aqui, gente, ó. Carro de garagem, né? Aí você vai olhar o estofamento, tá todo estourado, tudo. Então não é bem assim, você tem que saber se o que a pessoa tá falando pra você bate com o que o carro é de verdade, né? Outra coisa pra você olhar, gente, aqui, ó. Cinto de segurança. São coisas que você tem que olhar. São coisas que, por exemplo, aqui, ó. Olha a etiqueta do cinto pra ver o ano do carro. Porque às vezes assim, se o cara já bateu esse carro, se foi algo grave, provavelmente ele teve que trocar esse cinto aqui, ó. Porque troca tudo, tem que arrancar isso aqui tudo, tá? Entrada de porta, essas maçanetinhas aqui, essas coisinhas de puxar, ó, botõezinhos e tudo mais, você encontra tudo na internet, mas você tem que começar a fazer conta, porque eu falei, é 300 de uma coisa, 200 de outra, 80, quando você vai ver o trabalho que te dá, não vai valer a pena. E nem sempre aquilo que está em perfeitas condições de uso tem um preço bom. Botõezinhos de painel, tá vendo, ó, esses comandinhos aqui, ó. Na hora que você for comprar um carro, você precisa ver se isso aqui tudo tá funcionando, porque se esse botãozinho aqui que você gira não liga os faróis, será que é só a lâmpada? Ou o carro tem um problema na elétrica? Será que eu vou ter que trocar o chicote da parte elétrica inteiro? Olha pedal, gente. Pedal também é importante, embora seja possível trocar. Imagine você pega um carro desse aqui com 10 anos de uso, 100, 200, 300 mil quilômetros, e a borrachinha aqui não tem nem sinal de uso. Provavelmente o cara já deu um cambalacho aqui, ó, mandou trocar isso aqui, que é baratinho na internet, mexeu na quilometragem do carro. Exatamente. E você vai achar que você está comprando um carro super novo. Banco, ó, o nível de amassado também aqui dos bancos entregam a idade do carro. Exatamente. O volante, ó, esse volante aqui já foi, você que recapeou ele ou já pegou assim, Lucas? Ó, o volante, por exemplo, eu transpiro muito nas mãos. Eu também tenho minha aliança aqui, ó. Então o meu pegar aqui do volante vai deixando ele todo desgastado, todo arranhado. A gente chama de, né? O ácido da mão aqui, a gente vai soltando, vai ficando com um aspecto feio. Como esse carro aqui o Lucas garimpou, ele já tá começando a preparar. Então ele já fez o volante. Exatamente. Vai mexer na mecânica. A mecânica desse carro já foi revisada. Já foi? Ah, já foi isso aqui que você gastou um... Eu gastei 32 mil reais na revisão de mecânica desse carro aqui. Fala aí, o carro, aqui, o carro tava andando. Não, 32 não. Minto. Olha aqui, ó. Peraí. Tô com a nota fiscal aqui, ó. Ele gastou o que gastou porque ele tem contato e relacionamento. Olha aqui, ó. Então ele conhece preço. 36.934,34. 36. Empresta aqui, ó. A oficina que foi feita aqui, ó. Essa daqui é a melhor em oficina que mexe com van em São Paulo. Na real, esse cara aqui mexe só com Sprint. Essa daqui é a melhor.
E o valor foi esse daqui. 3 folhas aí? Isso porque, isso porque eu tenho conhecimento. E o que acontece é o seguinte, como eu trabalho pegando o carro, monto o motorhome e vou revender, não adianta eu pegar esse carro e fazer o que o ex-dono quis fazer. Porque o ex-dono que vendeu o carro para mim, ele falou, não, que o carro tá bom, tá em perfeito estado, que o carro tá muito bom, que eu viajo com esse carro. Ok, eu tô vendo que tá bom, mas eu tenho conhecimento. Eu sei que tá bom, mas não tá bem assim. E por isso que eu vou pegar esse carro e vou levar para fazer uma revisão. Então eu paguei nesse carro o valor que eu achava justo, fiz a proposta pro dono, ok. Mas peguei o carro, levei lá na DSL e mandei fazer tudo que tinha que fazer. Qual que era a sua expectativa inicial de manutenção preventiva? Cara, eu quando pego uma van dessa daqui, qualquer van dessa daqui, eu já tenho na minha cabeça que eu vou gastar 10, 15 mil. Isso é óleo, natural. filtro, fluido, pastilha de freio, suspensão, amortecedor. Aquilo que o olho enxerga. Aquilo que você está sentindo aqui também, porque às vezes você está andando com um carro, você sente que a embreagem já está meio alta, você sente que você pisa no freio, ele já não freia tanto daquele jeito. Então assim, quando eu pego o carro, eu já sei que eu vou gastar 10, 15 mil. Esse daqui gastou um pouco mais, gastou quase 37 mil reais. No próximo vídeo. Se você não tiver ligado nesses detalhes aí, por exemplo, tem muita gente que compra carro, eu só tenho 100 mil. Beleza, você vai comprar o carro só com 100 mil, ok. E depois você não tem 30 para fazer de manutenção, você vai ficar rodando com esse carro meia boca aí, ele vai te deixar na mão e aí essa é a real. Essa parte da questão mecânica vai ficar para o segundo vídeo, tá? Eu estou encerrando ele aqui porque o vídeo vai ficar longo e também para vocês ir acompanhando, fomentando o nosso canal, tá? Isso aqui foi um bate-papo de o que você deve levar em consideração na hora de comprar o seu carro, tá? No próximo vídeo a gente vai falar da questão mecânica. É isso aí, galera. Fica ligado aí, eu vou passar os detalhes disso daqui para vocês. E a questão mecânica pode ser tão complicada quanto a questão estética, tá? Porque a estética geralmente não te deixa na mão. Você não vai ficar na mão porque a porta tá arranhada ou porque o carro tá desalinhado. Mas a mecânica sim, se a mecânica não tiver filé, se você não comprar um carro bacana ou não deixar ele bacana, ele vai te deixar na mão e aí é problema.